Oi, meus queridos sangues azuis! Hoje nós vamos falar de ozônio. Sim, essa é a temática que eu joguei lá no Instagram e vocês pediram e vocês votaram pra gente falar de ozônio. Vamos desmistificar a aplicabilidade do ozônio no jeanswear. Mas Ju, esse ozônio que você fala é o mesmo ozônio da camada de ozônio? Sim, é ele mesmo, é o mesmo O3. Afinal, o que é esse ozônio? Então a gente vai começar a falar de tabela periódica. Ele é 100% proveniente do oxigênio. E pra gente começar a falar de oxidação, de como é que ele funciona, eu vou citar aqui pra vocês um exemplo bem típico da maçã. Quando a gente corta uma maçã e deixa ela assim no tempo mesmo, ela acontece o que? Oxida, porque ela só precisa do oxigênio para oxidá-la. Agora a gente tá falando de oxigênio, que é O2. Imagina se a gente colocar um átomo a mais nessa molécula, que vai virar O3. Você imagina o poder de oxidação que tem sobre isso. E o mesmo acontece com a ferrugem. A molécula de ozônio é a junção de uma molécula de oxigênio, O2, com um átomo livre de oxigênio, formando assim o O3. De acordo com os exemplos mais comuns que a gente tem, que é a ferrugem, que é a oxidação da maçã, você imagina se a gente adicionar um átomo a mais de oxigênio nessa molécula. É o que a gente chama de ligação dativa, isso falando já em termos de química. E essa ligação, ela é muito instável, ao contrário da ligação que forma a molécula do oxigênio. A gente vai começar a falar da ressonância, estabilidade do oxigênio e oxidação. Mas a instabilidade do ozônio faz com que o O3, quando aplicado dentro da máquina, ele procure moléculas soltas para que ele possa oxidá-la. Para falar de ozônio, vocês podem imaginar que a química vai além aqui, né? A gente pode falar de potencializar o ozônio, gerando assim a hidroxila. Tem também uma dúvida que é, o ozônio oxida a amônia? Mas isso aí é tema para outros vídeos e vídeos mais específicos. Quem sabe, se vocês quiserem, a gente começa a falar mais sobre química aplicada. O potencial de oxirredução do ozônio está entre 2,1 volts. E isso faz com que esse ozônio oxide dejetos soltos, porque ele age fazendo a quebra de carbono, que geralmente são grandes. Sem falar da sua baixa periculosidade no manuseio, e isso considerado ao hipoclorito e ao peróxido. Testes qualitativos mostram que o O3 é um dos grandes coadjuvantes quando falamos de sustentabilidade. O O3, ele é mais poderoso que o hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio e também mais poderoso que o peróxido de hidrogênio. Faça as contas e você verá o quão vantajoso é investir num ozônio, principalmente dentro da sua lavanderia industrial. Da água, ele remove ferro, manganês, remove outros tipos de matérias, a turbidez da água, o odor dessa água, da água da cisterna, por exemplo. E Ju, o que dá para fazer com esse ozônio? Gente, o ozônio é maravilhoso. A gente está falando dele num sistema cartesiano, que é entre tempo e potência. No fato do ozônio ser essa molécula instável, a gente pode dizer que ele faz maravilhas sobre uma peça jeans. Vocês sabiam que o ozônio ele é muito utilizado na parte de alimentação, de cervejaria, de piscina, aquário e mais recentemente dentro da indústria têxtil, falando de lavanderia industrial. E como que é gerado o O3 dentro da máquina de ozônio? O O3 é gerado através de uma descarga elétrica, aonde ele faz essa quebra dessa molécula de oxigênio em átomos livres de oxigênio. E esse tipo de descarga elétrica acontece entre dois eletrodos, um positivo e um negativo. Um dielétrico, que pode ser de vidro de quartzo ou de cerâmica. Somente um percentual desse O2, desse oxigênio que entra na célula, é transformado em O3. O ozônio e a salubridade do operador e o ser humano. Gente, o ozônio ele não é compatível com o nosso sistema respiratório, portanto ele não pode ser inalado. E aí o que acontece dentro da máquina? Entra o oxigênio, com toda essa descarga elétrica acontece a quebra das moléculas, transformando o O2 em O3. E aí, depois, para devolver esse O3, ele tem que ser tratado novamente. Então, esse O3 tem que ser reduzido e voltado à sua forma original, que é o O2. Por isso, muitas máquinas de ozônio não permitem nem que se abra, né, antes dela fazer esse tratamento que a gente fala do ozônio, para ele voltar no formato de O2. Então, muitas máquinas não permitem nem que seja aberta. Curiosidade sobre o ozônio, ele foi descoberto em 1840 por Christian Frederick.
porque ele notou que tinha esse cheiro peculiar de ferrugem, que sim, até hoje é esse cheiro, porque né, não mudou essa molécula. O ozônio ele foi muito usado como terapia na Primeira Guerra Mundial. E hoje, mais do que nunca, tem se falado muito em ozonioterapia. Resumindo, o que dá para fazer com ozônio? Como eu bem pautei, é uma relação de potência e tempo, tá? Então isso você vai analisar o seu maquinário de ozônio, como que é a performance dele. Então com algum tempo você consegue fazer um amaciamento, uma estonagem, uma limpeza, tá certo? A gente consegue fazer até o efeito de envelhecimento. Isso eu tô falando do ozônio a seco, tá? Na água a gente sabe que a água é um catalisador do ozônio e aí muda também esse parâmetro entre tempo e potência, tá certo? Então pro Jeanswear é esta maravilha de ecossustentabilidade que a gente fala, bem como outros produtos químicos que a gente tem também de alta performance, sustentáveis, que a gente vai falar mais pra frente. Vale lembrar que o tempo do ozônio agindo sobre o produto, sobre a peça jeans, é relativo à sua potência e também às características do seu denim, né? Então tem que considerar bastante essa característica do seu tecido. Não existe uma receita ou uma fórmula pronta quando se fala da aplicabilidade do ozônio dentro da lavanderia. Tem sim que se perceber qual é a performance da sua máquina e como o seu tecido se comporta sob essa ação físico-química, digamos assim, tá certo? Então, prestem atenção nas demais informações. Então, como prometido, que vocês pediram, deram a dica no Instagram, hoje o vídeo é sobre ozônio diretamente aqui do Lab do Denim City São Paulo, com a máquina de ozônio aqui atrás. E aguardem que esse vídeo vai ter a parte 2, onde a gente vai falar um pouquinho mais de química. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.